Oi, gente, e vamos para mais um vídeo de hoje. E hoje eu separei um tema aqui, é bem interessante para quem está morando sozinho, indo morar sozinha, atrás de um lugar para se chamar de lar. E antes de mais nada, não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para apoiar essa criadora de conteúdo. Então vamos lá. Então, eu tô passando por isso, eu tô entregando o apartamento que eu morava, que eu aluguei. Opa! E durante o processo, quando eu fui alugar, como eu queria muito alugar muito rápido e tal, aí a gente acaba dando confiança a talvez quem não quer a nossa confiança, né? Não vai ser tão justo. Então a gente não pode sempre acreditar na palavra do outro. E quando eu fui entregar o imóvel, eu tive alguns desafios. Então, aqui eu preparei como se fosse um checklist para a gente fazer na hora da vistoria, que a gente vai entrar no imóvel. Para a gente não ter a dor de cabeça de depois passar ou pagar alguma coisa que não é justa, né? Então vamos lá. Então, assim, a primeira coisa que para a gente fazer é a questão da documentação, se vai, se não vai ser por fiador, vai ser seguro fiança, igual foi o meu seguro fiança, vai ser de outras formas, estilo calção. Então, tudo isso vai de acordo com o seu preparamento para poder estar fazendo essa locação. Então, aqui a primeira coisa que eu esqueci de levar, e depois que eu me mudei, eu fui notar que não funcionavam as tomadas. As tomadas, tinha muitas tomadas, então eu falei assim, nossa, perfeito, vai dar certinho, porque tem muitas tomadas, eu vou poder carregar principalmente o celular ou um ventilador. O ventilador era um parto, porque eu tinha uma tomada que ficava em cima da minha cama, e eu tinha outra atrás da minha cama e do lado da minha cama, que poderia ser aonde poderia ficar o ventilador nesses tempos de calor. E o que acontece? Só uma tomada funcionava. Então eu colocava o ventilador na porta e ele ficava ligado com o da sala. Então eu tive muito problema na questão de tomadas. Então, leve aquele carregador, tal, leva seu celular, despretensiosa- despretenho- despretensiosamente, vai testando para você não ter surpresas na questão de tomadas. É bom sempre tá levando. Se você puder levar um carregador, uma lâmpada para poder estar testando também a questão de se ela tá funcionando ou não. Por quê? Eu também tive uma experiência na questão de lâmpada. A parte do chuveiro. A parte do banheiro, eu tomava banho à luz de vela, então eu fiquei um tempão, mais de anos, tomando banho à luz de vela, ou eu tomava de dia. Muitas vezes eu tomava de dia o banho. Por quê? Eu colocava a lâmpada funcionava, só que do nada ela apagava. Aí ela acendia, aí ela apagava, aí ela só funcionava na hora que ela queria. E eu sou baixinha, então não dava pra mim poder ver ou imaginar como que eu arrumava aquilo lá, né? Enfim, tive que viver nesse perrengue. E quando você vai com uma boa iluminação, você consegue ver alguns pontos que talvez ou no tempo chuvoso ou no escuro você não vai conseguir ver, principalmente se não tiver lâmpadas, né? É, No meu caso, eles enviaram me entregaram um documento, contrato, me enviaram um outro documento é, físico com um QR Code com as fotos coloridas do imóvel, o que foi que me salvou. Porque o que aconteceu no meu caso? No meu caso, a parte da cozinha, na pia, tinha um gabinete. Só que esse gabinete, ele tava desalinhado. O que que é desalinhado? A pia tava aqui e ele tava aqui. Aí tinha um vão. E esse vão, eu já tinha relatado tanto pra primeira, como que chama? Não é secretária, né? A pessoa que tava negociando o aluguel comigo. E da imobiliária.
E ela falou que ia arrumar, aí deu 2 semanas, ela saiu da empresa, então ela pagou todas as conversas que eu tinha mandado pra ela. E o que que eu pensei? Ela falou assim que tinha conversado já com o dono, que o dono ia reformar, que ia não sei o quê, não sei o quê. E nisso, tipo assim, nunca, não recebi nunca mensagem, nada. E aí, nessa minha vistoria de saída, o que que acusou? Acusou esse armário. Aí eu falei, ah, não. Olha, eu entrei, tipo assim, na confiança, mas eu não vou sair lesada. Não acho justo. Aí eu fui, procurei todos os documentos. Inclusive, eu mostrei pra quem tava fazendo a vistoria, eu tava com ele impresso na mão, né? Mostrei, olha, aqui tem a luz que mostra que esse móvel tava estragado. Aí ele falou assim, não, não posso colocar nada aqui. Aí ele colocou lá, testou que a parte do armário tava desalinhada e que eu teria que pagar. Então eu teria que pagar a questão do armário e eu teria que pagar mais R$ 100 pra outra vistoria. Então, a gente tem que se atentar quando a gente tá entrando pra gente não poder sair perdendo. Sair na pior. Mas aí o que acontece? Eu, como muito esperta, peguei aquele QR Code, olhei. E aí, no primeiro momento que você entra, não dava muito pra você ver. Porque ele meio que deixa geral a primeira parte da página. Aí você tem que entrar lá e procurar o cômodo para poder ver a foto. Aí eu entrei no cômodo, peguei todas as fotos que tinha, coloquei lá, fiz um texto, fiz um e-mail, ó, a contestação aqui, ó, para você. Aí ninguém falou mais nada, não falaram assim, nossa, não vi, tipo, e era documento deles, que eu, se eu não tivesse esse documento guardado, aos meus cuidados, eu teria que pagar um prejuízo que não era meu. Então, fique atente antes de entrar no imóvel para você não tá pagando coisa que não foi você que estragou. E eu, naquele imóvel, por todos esses anos, o que eu fiz? Eu usava Tupperware, coisa bem levinha ali, eu não colocava mantimento ali de jeito nenhum, não colocava coisa de vidro, coisa que fosse pesada, não colocava. Era tipo talher, que ficava ali na parte das gavetas, coisa de utensílios leve, e Tupperware. Era isso que ficava lá para poder o negócio não ir pro chão, não prejudicar mais ainda. Então, tipo, eu zelei pelo que foi entregue pra mim e entreguei exatamente da forma que eu tinha pego. Então, vamos lá. Então, as tomadas, interruptores, aí você sempre olha a questão de se ela liga, se ela desliga, se tem alguma coisa quebrada, alguma mancha na parede, porque às vezes eles vão falar pra você que tava pintado já, e aí você, ai, foi na confiança, tá pintado, e aí você não deu detalhes que você deveria dar. E esses detalhes que você deveria dar, tudo acontece na hora da vistoria de entrada, porque aí você tem a vistoria de entrada, eles abrem um prazo pra você contestar, falar assim, olha, dessa forma não tá funcionando isso, para eles poderem fazer a manutenção e te entregarem e fazer uma nova vistoria com tudo certinho. Então, uma outra coisa que eu não vi foi a questão do chuveiro, a voltagem do chuveiro. Então, eu não vi, e como eu sempre achei que era 110, eu comprei um chuveiro 110, eu fiquei usando por mais de um ano, acho que o chuveiro 110. Só bem no finalzinho que eu comprei um 220, porque era 220. Então, eu não tomava banho quente, tomava só banho gelado. E a questão das torneiras e sifões. Eu tive problema com isso, não tinha visto torneiras e sifões. Então, quando eu peguei eu acho que as duas torneiras, a torneira que tinha na cozinha e no banheiro, elas estavam rachadas. Por fim, no começo do ano, no final do ano, começo do ano, deu problema na torneira da cozinha, eu troquei, comprei uma nova. E na do banheiro eu não troquei, eu entreguei do jeito que foi me entregue e foi assim. E eu tive problema com o sifão também, que eu arrumei sozinha. Em escoamento de ralo, gente, tem coisa assim que você vai sentir muito no dia a dia, mas que é muito bom, é muito inteligente você ter atenção no que tá ali que vai ser funcional pra você. Senão, se você não ver aquilo lá na hora da entrada, na hora da saída vai estar lá escrito que não tá do jeito que você pegou. E aí você vai ter que pagar. Que mais que tem aqui?
abertura e fechamento de porta. Então, eu também tive problema com a porta. A porta, quando eu peguei, ela não tinha um parafuso pra segurar, sabe aquela trinca que abre? E aí, a primeira coisa que o cara da vistoria fez quando foi abrir foi aquele negócio cair na mão dele. E aquilo lá era recorrente na questão de parece, eu acho, né, que parece que todos os apartamentos ali, pelo menos o meu andar, eu ouvi o mesmo barulho, que era a questão do trinco cair. Então, quando eu entrei, eu não vi, falei assim, ah, trinco, vou olhar trinco? Não vou olhar trinco. Mas tive que pagar o trinco da porta. Por quê? E aí eles queriam cobrar, porque faltava um parafuso. E aí esse parafuso era tipo de como se fosse de mobiliário não, de construtora. E aí eu não conseguia achar. Aí eu tive que comprar uma maçaneta, né? Que fala. Uma maçaneta nova pra poder colocar. Esse serviço, eles queriam cobrar, acho que foi R$ 50. R$ 50 nesse serviço. Aí eu coloquei lá e coloquei por R$ 30. Comprei a maçaneta e coloquei. Só que depois eu fui percebendo, porque quando eu fui para fazer a vistoria de entrega, aí eu quis ir com ele, com o meu papel, olhando todos os cômodos junto com ele, acompanhando certinho e vendo o que ele tava vendo e o que ele não tava vendo. Então, ele abriu janela, fechou a janela, abriu porta, fechou porta, abriu todas as portas, todas as coisas, e foi anotando, foi fazendo as anotações dele. Correto da parte dele. Burra da minha parte que não fui atenta a isso, né? Então, a questão de, ó, trilho, de tudo, eles vão olhando tudo. Por quê? Porque eles querem o apartamento perfeito, mesmo que ele não tenha entregado perfeito. Aí tem a questão das paredes, do teto, da pintura. Então eles olham tudo na questão de ver se aquilo lá tá sendo entregue assim como foi pego, o que é justo, né? E aí ali ele vai também olhar se a pintura tá nova, se tem sujeira, se tem risco, descascado. E lá eu notei que a ali no apartamento estava tendo não infiltração, bolor por conta de tanta chuva que tinha tido. Mas aí essa parte ela já é pelo proprietário, porque é um problema, tipo, como se fosse estrutural, né? Eu estava pesquisando sobre isso. Aí o piso, aí outra coisa que no meu tava era que tomar um pouco de água. O apartamento, o apartamento, quando eu peguei, ele não tinha limpeza, ele estava sujo. E eu, quando eu entreguei ele limpo. Eu fiz acho que umas 3 faxinas nele, passei tanta que boa que eu até saía passando mal de lá. Aí eles olham rodapé, rejunte, os detalhinhos do piso, armários, ver se o armário tá. Se ele tá bom pra uso, igual o armário do banheiro. Era tipo um gabinetinho, mas era tipo um nicho. Aí ele não tinha porta, então tava incompleto. Aí lá ele colocou que tava incompleto, tava com marca de uso. Por quê? Quando eu peguei também tava com marca de uso, então eu entreguei exatamente da forma que estava. E por fim, assim, se tiver algum móvel ou não, aí você tem que ver na questão de como que funciona isso, que o meu não tinha móvel, então eu não sei certinho como funciona a entrega de apartamento ou casa que vem já mobiliada. Se tiver alguma dúvida, coloquem aqui, mas essa foi a minha experiência que eu passei um perrenguinho até que tava agora voltando da imobiliária por conta de algumas cobranças não serem devidas totalitárias, né? E, na verdade, na hora que você vai cancelar, eles querem cobrar e é isso, tá tudo certo. E o inquilino que lute com todas as suas forças na questão de. O meu era na questão de seguro. Porque, como foi renovado um seguro e não vai ser entregue completo, então o justo é que seja cobrado parcialmente o tempo que foi usado e usufruído. E a outra parte que seja ressarcido. Mas eu vou ver o que eu vou fazer por aqui. Mas se eu quero deixar uma dica pra você, seria na questão de ir tirando foto, mesmo que for do seu celular, não for do celular da outra pessoa. E aí você vai, olha, testa, não deixa nada, não fica assim, ai, com vergonha, ai, a outra pessoa. Não, ela tá fazendo o serviço dela e você tá fazendo o seu. Por quê? Se você não fizer o seu, você vai pagar.
É só isso. É simples assim, você acaba pagando. Então, a gente tem que ser esperto na questão de dar valor ao nosso dinheiro, às nossas coisas, e ser justo e entregar as coisas corretamente. É isso, beijos e até o próximo vídeo.